Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar, fazer uma retomada dos conteúdos trabalhados ao longo do nosso trimestre na disciplina de Cidadania e Civismo. Falamos aí sobre regimento escolar, falamos sobre regulamento geral do aluno, técnicas de estudo, sobre uniforme escolar, muitos assuntos importantes para vocês, alunos e alunas dos colégios cívicos militares. Olha aqui, esse é o nosso objetivo, retomar os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores, São conteúdos que normatizam a nossa conduta, que esclarecem quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, a organização escolar, sempre pautada na ética, no respeito à hierarquia, à ordem, que são valores que devem nortear a nossa vida. Nós que somos seres sociais, nos relacionamos em várias instituições sociais, como escola, igreja, família, e é importante que a gente conheça o funcionamento, as regras, as instâncias, o regimento e o regulamento de cada uma delas, não é mesmo? Dentro da sua casa, na sua família, obviamente a gente não tem um regimento escrito, mas nós conhecemos quais são as regras que são acordadas, feitas dentro da nossa família pelos nossos pais, responsáveis, não é mesmo? Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente deve fazer enquanto obrigação, não é? Então, relembrar o que é o regimento escolar, o que é o regulamento do aluno e qual a sua importância para o bom funcionamento da comunidade escolar, da escola. E quando a gente entende, compreende a necessidade de seguir as regras, aquilo que nos é imposto, discutido, construído democraticamente, salvaguardando os nossos direitos, a gente percebe como a sociedade caminha para a positividade. Olha só, e o regimento, ele é um instrumento que todas as instituições possuem para organizar os procedimentos, regras, direitos e deveres de todos que participam dela. Então não é só a escola que tem um regimento, outras instituições também têm o seu regimento, o seu código de conduta, sua vestimenta. Os fóruns de justiça, por exemplo, têm um regimento, estabelece quais são as vestimentas adequadas para se adentrar ao fórum, o horário de funcionamento, os telefones, o e-mail, disciplina o acesso das pessoas. Então, por exemplo, essa necessidade de se criar. Se você mora, de se criar as regras e procedimentos. Se você mora em um condomínio, seu condomínio também tem um regimento. Também vai dizer do horário de silêncio, do acesso das pessoas ao condomínio, do uso das áreas comuns. Então percebam, pessoal, a necessidade da gente ter essas regras para disciplinar o nosso convívio social. E lembre-se, a escola ela é uma instituição que tem como objetivo a educação formal. Então ela precisa ter um regimento, um regulamento que atenda a esse objetivo da escola, que é a educação, E as regras, elas precisam ser claras para todos e todas. Todo mundo precisa entender as regras, aceitar essas regras que foram construídas coletivamente, que foram construídas democraticamente. Aí a importância de você ler o documento e fazer as sugestões. Você, enquanto aluno, fazendo parte do corpo discente da escola, você pode conversar com os seus pares e propor, uma alteração no regimento, desde que, é claro, respeitando a legislação educacional do Estado do Paraná, a legislação educacional do Brasil, todo o nosso ordenamento jurídico. Então, quando você propõe algo, ele vai ser apreciado pelas instâncias colegiadas e, se for aceito, pode vir a ser uma regra, um direito, um dever, um compromisso dentro do regimento escolar, não é? Então, dessa forma, pessoal, as regras elas devem ser cumpridas por todos aqueles que fazem parte da escola, O regimento e o regulamento escolar do aluno são os documentos que esclarecem, portanto, essas regras, os direitos e os deveres que envolvem todos aqueles que compõem a escola.
não é só para os alunos. O regimento escolar, ele traz também, né, as prerrogativas, os direitos e deveres de outros setores da comunidade escolar, de outras instâncias, como equipe diretiva, equipe pedagógica, técnicos administrativos, professores, alunos e responsáveis. Já o Regulamento Geral do Aluno, ele traz as regras para os alunos, ele normatiza a conduta dos alunos dentro da instituição de ensino, né? E é importante, pessoal, que você conheça esses documentos. Quando você se matricula na escola, esses documentos são de consulta pública, né? Estão disponíveis também no site da sua escola, você pode consultar, ler, discutir com os seus responsáveis, né? E se apropriar dos seus deveres enquanto aluno na escola, dos seus direitos, assim como os direitos e deveres do seu responsável também, não é? E olha só, a comunidade escolar, como a gente diz, quando a gente diz comunidade, equipe diretiva, pedagógica, professores, todos aqueles que fazem parte diretamente da escola devem respeitar e cumprir o que está disposto no regimento escolar. Ele é analisado e aprovado pelo Conselho Escolar, que é o órgão máximo dentro da escola, né, em que há representantes de todas as instâncias colegiadas, como nós já dissemos quais são essas instâncias. Então ele é aprovado pelo Conselho Escolar e ele é homologado pelos núcleos regionais de educação, mediante parecer de legalidade. Então o Conselho Escolar, ele é proposto na escola, o calendário escolar, o regimento escolar, ele é proposto na escola, discutido as regras, os direitos, os deveres, as obrigações de cada um. É feita uma reunião com o Conselho Escolar, que debate isso, né? O Conselho Escolar tem representantes dos segmentos, ele é aprovado pelo Conselho Escolar, enviado para o Núcleo Regional de Educação e que dá o parecer, né? Homologa o nosso regimento escolar. Fique atento, pessoal, é muito importante que a gente fique atento e a gente conheça os nossos direitos, os nossos deveres e assim a gente exerça a nossa cidadania. Cidadãos conscientes, né, das nossas obrigações e também consciente dos nossos direitos, né? E uma pessoa esclarecida, né, ela geralmente não comete faltas, né? Ela sabe quais são os limites dos seus direitos, quais são as suas obrigações e exerce a sua cidadania. Daí a importância, né, que você conheça o regimento escolar e o regulamento geral do aluno. E olha só, pessoal, agora a gente faz uma atividade. De acordo com o que nós estudamos até o momento, o que é um regimento escolar e o que é um regimento geral do aluno? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, não é? De acordo com o que estudamos, o que é um regimento escolar e um regulamento geral do aluno, né? Que está escrito regime escolar, regimento escolar e regulamento geral do aluno, não é? Olha só, o regimento escolar e o regulamento geral do aluno são documentos que esclarecem e dizem os nossos direitos, as regras, os deveres de quem se envolve com a escola, né? Diretores, professores, equipe pedagógica, técnicos administrativos, responsáveis e vocês, alunos e alunas dos colégios cívicos militares. E olha que assunto importante nós vamos retomar agora, que é o Grêmio Estudantil, pessoal. O Grêmio Estudantil é um exercício de cidadania para os nossos alunos e alunas, né? Então veja se a sua escola tem um Grêmio Estudantil. Caso ela não tenha um Grêmio instituído, converse com os seus professores, com a equipe pedagógica, né? Converse com a equipe diretiva a possibilidade de, seguindo toda a normatização, vocês criarem um Grêmio Estudantil, esse espaço democrático de ideias dentro das escolas, não é mesmo? Olha só, e ele é uma organização sem fins lucrativos. O Grêmio não tem como objetivo lucrar, não é mesmo? E ele representa os interesses dos estudantes, então isso é muito interessante. E tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. É no Grêmio Estudantil que muitos alunos vão ter contato com a vida política, vai poder exercer a oratória, a retórica, vai poder falar em público, conhecer a legislação, trabalhar em prol dos alunos e alunas. Então ele é um órgão máximo de representação dos nossos estudantes. E atuando no Grêmio, você defende os seus direitos e interesses e vai aprender a cidadania na prática, não é mesmo? Isso é muito bom, gente. Quando se participa de um Grêmio estudantil, o Grêmio conversa diretamente com os alunos, escuta as demandas, leva essas demandas, né, para os setores responsáveis, discute sempre pautado na ética, no respeito, né, o respeito à hierarquia, à ordem, que são valores que norteiam a nossa convivência, né? E olha só, nós temos uma grande legislação que fala sobre o Grêmio Estudantil, então é importante que você conheça essa legislação. Nós temos aí lei federal desde 1985, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos ter lei estadual que fala sobre o Grêmio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação, a Meta 19 traz sobre o Grêmio e o próprio Estatuto do Grêmio Estudantil. Então percebam que há uma legislação, direitos, deveres, obrigações, né, que normatizam o Grêmio dentro da instituição de ensino. E é importante que, né, esses alunos, essas alunas, você que tem interesse em fazer parte do Grêmio, em instituir o Grêmio dentro da tua escola, que você conheça a legislação que traz aí sobre o Grêmio, a sua implantação, o seu funcionamento, os seus objetivos, direitos e deveres, não é? E olha só alguns objetivos, né, do Grêmio Estudantil. Representar o corpo discente, os alunos e alunas na instituição, defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes na instituição de ensino, com base na legislação, promover ações, pessoal, na área social, né, que tenham um impacto na escola e na comunidade. Olha que interessante, o Grêmio pode desenvolver essas ações, arrecadação de alimento, campanha do agasalho, destinar isso a uma instituição do seu município que presta assistência a determinados grupos sociais, culturais, podem promover, né, festivais de música, podem promover festivais de poesia, trazer essa cultura, né, promover uma peça de teatro, fazer também uma promoção política e desportiva, não é? Uma visita à Câmara Municipal, uma visita, né, à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para aquelas escolas que estão em Curitiba e região metropolitana, e também outras regiões do estado, né, fazem aí uma visita à Assembleia Legislativa, entender o funcionamento, favorecer a integração entre a equipe gestora, pedagógica e a equipe dos alunos e alunas, né, a equipe discente, né, o corpo
corpo discente da escola. O Grêmio escuta as demandas, faz o diálogo com a direção do ensino, repassa essas informações, trabalha na organização da escola, isso é muito importante, nessas ações do Grêmio Estudantil. E olha só uma atividade para a gente pensar o Grêmio, não é? Você percebeu como o Grêmio Estudantil ele é importante para a escola? Cite 2 objetivos do Grêmio Estudantil e a gente já corrige a nossa atividade. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Você percebeu a importância do Grêmio, que você então cite 2 objetivos, né, do Grêmio Estudantil. Trago aqui, ó, representar o corpo discente na instituição, defender os interesses individuais e coletivos dos alunos respeitando a legislação, promover ações sociais, culturais, desportivas, políticas, não é? E incentivar a democracia na escola, alguns objetivos do Grêmio, ok? Para a gente poder pensar sobre isso. Pessoal, e aí? Como que você organiza o seu tempo, a sua rotina de estudo, o seu tempo, né, as suas 24 horas diárias? Várias tarefas nós sabemos que elas são tarefas fixas ao longo da semana. Frequentar a escola é uma tarefa fixa. Então ali das 7 horas da manhã ao 12h30, a sua agenda é bloqueada porque é o dia em que você, o horário que você está na escola. Daí nessa agenda, né, tem ali o dia do nosso treino, atividade esportiva, se você faz um curso de idioma, então você também tem as suas tarefas, os seus deveres em casa, você deve aí contribuir, né, na organização da sua casa. Então a gente precisa ter uma gestão do tempo, né? Então é fazer essa gestão do tempo. Então é algo difícil, mas a gente se habitua. Na verdade, pessoal, nós já fazemos uma gestão do tempo, muito provavelmente de forma ali, né, amadora. Então você sabe o teu horário da escola, você sabe quando você volta para casa, mas a gente pode racionalizar essa gestão do tempo com algumas dicas, né? Faça um planejamento com antecedência. Então a sua aula começa às 7 horas, você gasta 20 minutos para chegar à escola, então você tem que sair de casa, não pode ser 6h40 de casa, porque senão você vai chegar exatamente na hora que está começando a tua aula. Então faça um planejamento com antecedência, considere os deslocamentos, considere tempos de descanso, tempo de atividade esportiva, suas atividades religiosas, planeje com antecedência, né? Defina metas e objetivos, né? O que você quer fazer nessa semana, o que você quer aprender nesse semestre, né? Você precisa melhorar as suas notas em determinada disciplina, então essa é a tua meta, esse é o teu objetivo. Defina prazos.
Priorize tarefas, gaste o tempo certo na tarefa certa. Você manda super bem na disciplina de Química. Hoje à tarde, portanto, eu vou dedicar 2 horas ao estudo da Química. Será que é necessário, sendo que a sua disciplina de História requer mais atenção? Então defina as suas prioridades, as suas tarefas, gastando o tempo certo com a atividade certa, né? E uma rotina de estudo, moçada, requer horários bem definidos, né? Para que a gente se habitue tanto fisicamente como psicologicamente à nossa rotina de estudos. O nosso corpo vai se adaptando, vai se moldando às tarefas que nós precisamos fazer diariamente. Então, se eu tenho, né, se a minha rotina de estudos pós-escola é das 2 da tarde às 5 da tarde, o meu corpo se habitua a esse horário, né? Então estipule horários, né? Faça as pausas necessárias, né? Cada 1 hora de estudo, faça uma pausa, faça um alongamento, né? Faça um lanche, né? Então faça ali, de repente, uma caminhada próxima à tua casa, saia, levante-se, exercite, né? E você tem ali um horário de término do seu estudo diário, né? E lembre-se, pessoal, que o principal responsável por alcançar os seus objetivos é você mesmo. Nós, professores, né, nós somos mediadores do seu processo de aprendizagem. Você é o protagonista da sua história. E olha aqui, pessoal, a gente tem uma atividade. A frase a seguir, propositalmente, contém erros, não é? Então, leia, identifique esses erros e reescreva corretamente essa frase. A gestão do tempo é uma ferramenta dispensável na organização de uma rotina de estudos. Contar o tempo e otimizá-lo nos estudos foi uma necessidade da sociedade medieval. Tenho certeza que você vai identificar os erros e reescrever a frase de forma correta. Pessoal, vamos então corrigir? Encontrou o erro da frase? Então olha ali, né? Quando diz que a gestão do tempo é dispensável, não, pessoal, ela é indispensável. E ela não foi uma necessidade da sociedade medieval, né? Ela é uma necessidade da sociedade humana, ela é uma necessidade humana contar o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ir para a escola, de estudar, de descansar, né? De se divertir. A gestão do tempo é, portanto, uma ferramenta indispensável na organização de uma rotina de estudo. Contar o tempo e otimizá-lo nos estudos sempre foi uma necessidade humana.
Galera, quanta coisa nós aprendemos, não é? Que nós relembramos. Regimento escolar, regulamento geral do aluno, o Grêmio Estudantil na defesa da democracia, na atuação do corpo discente e a gestão do tempo, que são aí tarefas importantes para o nosso dia a dia. Aqui estão as nossas referências de aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!